Oi! No programa de hoje, que é o terceiro da nossa série Dicas de Natal do Terra Incógnita, eu vou falar de uma autora que já foi publicada no Brasil recentemente. É uma autora que já está fazendo muito sucesso lá fora e recentemente ganhou o prêmio Hugo de melhor novela. Essa autora se chama Nnedi Okorafor e o livro do que eu estou falando aqui é Binti. Nnedi é de ascendência nigeriana, nascida e criada nos Estados Unidos, e ela tem um livro publicado no Brasil que é o Who Fears Death. No português saiu como Quem Teme a Morte. É uma história de fantasia, passada na África, e Binti vai para uma linha totalmente diferente. Eu queria muito indicar esse livro aqui para vocês, na verdade é uma novela, como falei para vocês, é um livro que tem menos de 100 páginas, acredito que tenha, eu estou vendo pelo Kindle aqui, e o Kindle aqui está só com localizador, isso é meio chato às vezes, né? Eu acredito que esse livro tem por volta de 50, 60 páginas, acredito eu. Então é aquela leitura que você faz em um dia, 2 no máximo se você tiver que trabalhar, né? E é uma leitura muito gostosa. A história de uma jovem da tribo Himba que recebe uma oportunidade de ouro para a tribo dela. Ela é a primeira pessoa da tribo a conseguir passar na conceituada Unza University, que é em outro sistema estelar. Então a gente está falando de um futuro razoavelmente distante. E ela vai num shuttle a bordo, né, para fazer a travessia para o outro sistema. E no começo ela já começa a sofrer preconceito. Embora tenha pessoas de várias etnias e várias raças, ela é negra, africana, tribal. Embora inteligentíssima, ela passou com notas mais altas em matemática, ela ainda é encarada pelas pessoas com preconceito, não só pela cor da pele, como alguns hábitos, né? O povo Himba costuma usar uma substância, eu estava com o nome dela aqui marcado, não está mais, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é Otji, que é uma coisa assim que você passa no cabelo, que é uma espécie de argila perfumada. Isso existe, pessoal, esse povo existe, eu não vou lembrar agora o país africano, mas recentemente a NetGeo brasileira fez um documentário bem legal, um daqueles programas de viagem, de aventura, mas assim, é legal que eu digo no sentido de poder mostrar pra gente que esse povo existe, como esse povo vive. Espero que vocês não tenham o prazer de ver esse programa, o desprazer de ver esse programa, porque o apresentador, de novo eu não vou lembrar o nome, mas é ótimo para não criar muita polêmica, mas vocês vão entender o que eu estou falando. O apresentador é brasileiro, aparentemente pelo sotaque ele é do sul, ele é bem tipo alemão, branco, alto, loiro. E ele é aquele cara que sem noção. Você vê que o cara quer tratar direito o pessoal lá, mas no fundo ele acaba sendo aquele cara que não tá cagando e andando pros rituais da tribo. Aquele cara que pede para as pessoas fazerem o ritual na frente dele só para ele poder filmar. E quando filma, ele corta pela metade, ele não quer saber. Ele já cumprimenta o pessoal, começa a rir, brincar e tal. E você vê que as pessoas ficam meio constrangidas. Então é uma coisa que a gente tem que ter vergonha, né? No caso da não ficção, esse cara representa perfeitamente o que a gente não deveria fazer. No caso do livro da Nnedi, ela coloca a história dessa menina dentro da nave. Toda a novela se passa na travessia. Primeiro, sofrendo o preconceito dessas pessoas, e na sequência, a nave sofre um ataque das medusas, que são uma raça alienígena que simplesmente, toda vez que encontra com os humanos, não deixa testemunhas, não deixa feridos. Ela mata todo mundo. E como é que essa menina sobrevive? Eu não quero contar pra vocês, mas evidentemente o resto da história toda do livro vai ser ela tentando sobreviver a essas criaturas e tentando se comunicar com elas, porque ela começa a desconfiar que o grande problema entre medusas e humanos é falta de comunicação, como acontece em geral, né, no nosso planeta. Essa história é mas é muito boa, e é tão legal que a Nnedi já vai lançar agora, acho que dia 17 de janeiro, se não estou enganado, podem checar aí na Amazon. Ela vai lançar Binti 2, Home, que é a continuação. E aparentemente ela vai escrever mais histórias ambientadas nesse universo. Eu acho que vale muito a pena vocês lerem. Eu estou quebrando um pouquinho a primeira diretriz, mais uma vez, porque ela já publicou no Brasil. E provavelmente Binti vai acabar sendo publicado também. Acho que foi a Geração Editorial que publicou o Quem Teme a Morte. Eu espero, embora seja uma questão aí muito mais ficção científica, né, do que fantasia. Mas nunca se sabe. Vocês sempre podem entrar em contato com a editora, né, e perguntar, e aí, quando é que vai sair Binti? Comprem e leiam. Eu acho que vocês não vão se arrepender. O rei mata os enxadristas, mas não mata o xadrez.
Essa frase é de um dos romances mais bacanas de ficção científica brasileira nos anos 80. O motivo pelo qual quase ninguém conhece esse livro, são dois motivos. Primeiro, que ele se encontra esgotado tem algum tempo, embora não seja difícil de encontrar em sebos. E o segundo motivo é que esse livro não foi lançado como sendo ficção científica, evidentemente, embora o próprio autor talvez tivesse algo a dizer a respeito. Nós estamos falando aqui de Bolero, do Vitor Giudice. Quem me acompanha no Facebook sabe, porque eu falei há um tempo atrás, que Vitor Giudice foi um professor e um amigo. Eu conheci o Vitor em 1989, na faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, onde foi meu professor. O Vitor já tinha publicação de vários livros de contos, já tinha acabado de publicar Bolero saiu em 85, e o Vitor tem uma coisa muito bacana. Ele transita entre os territórios da literatura fantástica, do realismo mágico, do policial, noir e da ficção científica explícita. Um conto dele, que saiu na primeira coletânea dele, o conto chama-se O Arquivo, é um conto bem curto, quase que um flash fiction, talvez um pouquinho maior que um flash fiction. Esse conto teve a honra de ser publicado em várias antologias americanas na década de 70, de receber menções honrosas em vários livros de Years Best. O Vitor era um professor, era um entusiasta da música clássica, tocava piano, e trabalhou com diversas coisas, foi jornalista, enxadrista também. E Vitor tinha esse trânsito entre os gêneros. Ele discutia muito com as pessoas sobre isso. Ele uma vez me confessou que ele não tinha mais muita leitura da ficção científica, ele tinha parado na década de 70. Mas essas histórias aqui, como o Bolero, por exemplo, você pode ler de duas maneiras. Quem não gosta tanto de ficção científica não tem problema, pode ler como uma alegoria, que é mais ou menos como foi lançado o livro, como foi comercializado o livro na época. A história é meio Twilight Zone, na verdade. Tem um episódio ou dois de Twilight Zone que tem um tema um pouco parecido. É um personagem que vai acompanhar a mulher no hospital para dar à luz, e ele cochila, e quando ele acorda, 7 anos se passaram, a mulher evidentemente sumiu, ele sai do hospital, ninguém reconhece ele, o Brasil está totalmente mudado, o Brasil está num sistema extremamente monárquico e bastante repressor. Cabe lembrar que esse livro aqui é publicado há poucos anos depois da anistia, e o governo Figueiredo tinha acabado, né? O ditador Figueiredo tinha acabado de sair do governo e estava entrando aí, foi Tancredo Neves, e depois, né, com a morte de Tancredo, José Sarney. Quando esse livro saiu, não sei exatamente como é que estava a situação do Brasil, mas evidentemente ele escreveu um pouco antes. E o livro é interessantíssimo porque, embora ele seja alegórico, o livro é muito bem humorado, é muito engraçado, o personagem está sempre meio perdido. Aí ele conhece uma estranha mulher chamada Auriflor, que só fala com ele, só responde as perguntas dele com mais perguntas. E ele começa a descobrir que nesse universo onde ele está, ele precisa também ser meio alegórico, ele precisa ser meio dissimulado, ele precisa responder perguntas com perguntas, contar parábolas. Tem várias histórias dentro desse livro, várias histórias dentro da história, tem peças de teatro pequenas dentro dessa história. E a frase que eu citei aqui, já está quase no final do livro, ele conta uma parábola sobre um reino onde o rei, por vários motivos, manda matar todos os jogadores de xadrez do reino. Só que sobrou um, e esse um que sobrou ensinou várias pessoas, daqui a pouco todos começam a jogar xadrez clandestinamente. Então os jogos às vezes são feitos na praça da cidade, em que cada pessoa é um personagem, cada pessoa é uma peça do xadrez, e todos sussurram para o outro movimento, né? A rainha come bispo, e aí as pessoas vão fazendo esse balé na praça, até um dia em que o ministro da guerra do reino descobre isso, e como também ele era um enxadrista que não se assumia, ele resolve lutar contra os rebeldes na praça com o mesmo estratagema do xadrez humano. Esse livro, gente, saiu muito antes de Harry Potter, viu? E saiu muito antes de outras histórias também de terror que usaram o recurso do xadrez humano. Que, né, Bolero, não sei se foi o primeiro, mas se não for o primeiro, certamente deve estar entre os primeiros. O livro é muito interessante porque, inclusive, os maiores rebeldes da sociedade são os palhaços. Isso diz muito a respeito da nossa sociedade hoje, né? Eu tive recentemente num evento em homenagem ao Vitor Giudice e fiquei muito emocionado ao lembrar dele. E estou relendo o livro agora e estou descobrindo que eu estou gostando mais dele agora que quando eu li a primeira vez. Eu confesso que quando eu li em 89 para 90 eu não gostei muito do livro. Eu não gosto muito de alegorias, vou ser bem franco com vocês. Eu acho que elas nem sempre funcionam bem e nem sempre são necessárias.
Mas olha como é que o tempo passa, né? E a vida muda. Na verdade, nós estamos mais do que nunca precisando de narrativas alegóricas que tenham conteúdo, que tenham significado. E poucas pessoas no Brasil escreveram narrativas alegóricas como o Vitor Júdice. Eu só consigo pensar em duas aqui, que são José J. Veiga, autor de A Hora dos Ruminantes, e Murilo Rubião, autor de diversos contos, como O Ex-Mágico da Taberna Minhota. Eu acho que o Vitor Júdice já passou da hora dele figurar entre esses autores e fazer parte de uma tríade de mestres da fantasia brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.